Estava na cara que ele ia usar esse problema para falar em gastar mais 400 milhões do pobre trabalhador, pagador de impostos, para comprar um avião novo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando em crises internas aí do governo do PT, vamos falar sobre o escândalo do Silvio Almeida. Teve uma novidade importante que foi o depoimento da Aniele Franco, a ministra que teria sido assediada pelo Silvio Almeida. Ela prestou depoimento sobre esse caso à Polícia Federal e aí, segundo o que foi reportado pela Folha de São Paulo, a Aniele Franco teria dito nesse depoimento à Polícia Federal que a importunação sexual por parte do ex-ministro dos Direitos Humanos começou em 2022, ou seja, ainda antes do governo Lula, e teria escalado durante o período em que eles trabalharam juntos na esplanada dos ministérios. Durante o depoimento da ministra, a investigação que apura os crimes, a Polícia Federal não perguntou à Aniele a quais autoridades do governo Lula ela havia relatado os episódios de assédio antes de formalizar a denúncia. Vou começar contigo, Consta, aqui nos dias desse caso e agora dessa nova informação, desse depoimento da Aniele. Olha, não foi só ela, né, que denunciou isso, várias saíram aí da toca, do silêncio, né? E isso está mostrando que esse pessoal feminista mexeu com uma, mexeu com todas, não é não sei o quê, vai até a página 3. Quando na página 4 esbarra no interesse da esquerda, esquece, né? Esquece, às vezes até a página 1 mesmo, né? Porque no caso da denúncia, por exemplo, da filha do Lulinha, né, da nora do presidente Lula, quando ela denuncia que o Lulinha era agressivo, bateu nela, as feministas desaparecem. Então ela teve coragem de expor, né, essa situação e não encontrou muito apoio da turma, mexeu como mexeu com toda, Me Too e por aí vai. No caso do Silvio, como é que é? Silvio Almeida. No caso desse marxista radical, né, por quanto tempo esconderam as denúncias, os abusos, os indícios, né? Jogaram para baixo do tapete, por quê? Porque ele é um homem negro, porque ele é de esquerda, porque ele é do governo Lula. Então vai ficando claro, Brown, que falta coerência, falta você seguir princípios. Eu consigo respeitar até mesmo um marxista, não muito pela inteligência, mas eu respeito se o cara mantiver algum grau de coerência. Eu sou marxista porque eu acredito nisso, tem a visão de mundo, é a religião do cara. Né? Aliás, muitos e muitos autores mostraram os paralelos evidentes entre o marxismo e a religião. Né? É uma religião política, é uma seita. Eu consigo respeitar o cara que é coerente. Agora, o cara que é cínico, o cara que puxa da cartola o argumento quando interessa e muda com um duplo padrão escancarado, aí não. E o movimento feminista hoje está assim. Ele tem muito pouco a ver com mulher, e ele tem muito a ver com esquerda. Se a Fabi denunciar alguma coisa aqui, amanhã as feministas somem. Não vai ter uma prestando solidariedade. Por quê? Porque a Fabi é conservadora, é de direita. Então o que tem a ver com mulher esse movimento? Tem nada. Tem mais nada a ver com mulher, defesa da mulher. Então está ficando claro isso. A própria Aniele, né? Faltou o quê? Coragem? Faltou coerência? Por quê? Por que preservou durante tanto tempo um taradão que, com base nessa proteção, nessa blindagem, pôde abusar, partir para cima, né? Meter a mão na coxa, sei lá mais aonde, de um monte de outras mulheres inocentes? Tinha que ter denunciado quando aconteceu, né? Então, não entendo como coragem essa denúncia. Entendo como oportunismo até mesmo, né? Deve ter alguma briga interna aí, vai saber, a gente sabe que a Janja não estava muito satisfeita com o Silvio. Isso é briga de esquerdista, não de gente com princípio e movimento feminista, movimento racial de um lado. Eles puxam essas cartadas da cartola quando interessa. Num caso para acusar, no outro para defender. Diga, Fabi. Bom, primeiro que ela disse hoje na PF que ela era assediada desde 2022. E aí, né, fica bem claro, então, se é uma estratégia ou se fica evidenciado o medo, a coação, por que ela não denunciou realmente. Né? Quem tem que fazer isso é a própria vítima. Eu vi muita gente comentando, mas nesses casos, né, a pessoa que tem que tomar essa iniciativa, mas existia já era sabido outras denúncias. Então, quando geralmente é assim, um caso para valer,
de assédio, que tem mesmo, que realmente incomoda, né, que realmente faz, às vezes, ser até cansativo, as mulheres se juntam. E olha que coisa interessante. Há indícios realmente que, como disse o Constantino, que ele seja um taradão mesmo. Por quê? Porque é muito, muito difícil aparecer um abusador, se é que ele, né, vai ser apurado, mas é muito difícil aparecer uma única denúncia. E se levantar algumas, e creio eu que vai se levantar outras, porque é uma dos requisitos que a gente sabe que esses casos são verdadeiros. Agora, para a mulher que anda ali, a Aniele, né, para a mulher que anda lá na comunidade, sem capacete, né, que fala que é do crime, quer dizer, fala não, né, ela dá a entender que é do crime, ela não ter coragem de denunciar algo assim, eu acho que é tudo uma baita de uma hipocrisia. Ela não é esse mulherão que ela diz ser, porque aturou desde 2022, nós estamos em 2024, e parece que só tomou coragem quando o Janja deu um beijinho na cabeça dela. Né? Então, uma mulher que depende de outra para ter validade dos próprios sentimentos não tem a menor moral comigo. Né? Mas isso aí já era meio na cara que esse pessoal não decepciona. Eles nunca estão para defender o que é certo, correto, justo e moral. Então, fica bem na cara que é apenas uma bandeira vazia. Pois é, né, Salles? E o que também é grave nessa história é que aparentemente não era só o Silvio Almeida, né? Não foi só a Aniele como vítima, né? Surgiram outros relatos e outros relatos até dentro do próprio Ministério de assédio sexual e assédio moral, né? Então parece que o escândalo é muito maior e tudo isso foi soterrado pelo governo, providências só foram tomadas quando tudo veio a público, né, Salles? É a hipocrisia da esquerda. Quando é a turma deles, ninguém fala nada, se fecham, tem um espírito de corpo muito forte. Aquele, como foi citado aqui, aquele episódio da nora do Lula, rapidamente aquilo foi jogado para debaixo do tapete. Esse episódio também no governo, jogado para debaixo do tapete. Enfim, eles, e conta, infelizmente, acho que esse é um aspecto fundamental, conta com a conivência, né, de vários órgãos de comunicação, de jornalistas, de acadêmicos, desses artistas que ficam assinando cartinha para tudo quanto é bobagem. Aliás, essas aí foram assinadas agora ou pelo voto útil do Boulos, ou outros que votaram pela Tabata e tal. Nenhum desses, zero, nenhum desses fez uma menção sequer sobre esse episódio contra essa moça Aniele Franco. Portanto, você veja que a indignação dessa turma é absolutamente seletiva, dissimulada, né? E a gente tem que a cada momento chamar atenção para isso, deixar registrado. Por quê? Porque quando houver um episódio, mais cedo ou mais tarde acontecem problemas do lado da direita também, quando houver um episódio do lado da direita, cada um desses que eventualmente se levantar, você vai falar, mas pera um pouquinho, e no caso da moça lá, Daniela, você falou alguma coisa? No caso da nora do Lula, você falou alguma coisa? Então cala sua boca que a gente não quer ouvir sua opinião mais. Para de encher o saco. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o caso Daniel Silveira. Tivemos uma novidade importante hoje também, que é o posicionamento da PGR. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à progressão de pena de Daniel Silveira. A gente tratou desse caso aqui nos últimos dias, né? O deputado já tem as condições legais para conseguir a progressão de regime. O ex-deputado, aliás, ele já atingiu ali todos os requisitos mínimos para conseguir a progressão de pena para o regime semiaberto, mas mesmo assim ele está sendo mantido na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes tem feito a cada dia novas exigências e agora houve esse parecer da Procuradoria-Geral da República se manifestando favoravelmente à progressão de pena do Daniel Silveira. Vou inverter a ordem, começar contigo aqui, Salles. Queria te ouvir sobre esse caso e agora esse posicionamento da PGR. Espero que esse parecer da Procuradoria-Geral da República seja observado. Né? Quando o réu cumpre os requisitos para progressão de pena, para liberdade condicional, o juiz está praticamente adstrito ao cumprimento da regra, salvo se houver algum fato absolutamente anormal que justifique. Veja que é importante fazer um paralelo entre o caso do Daniel Silveira, esses presos do 8 de janeiro e os presos comuns do sistema penitenciário. Né? Os presos comuns, sequestrador, assassino, homicida, não importa. Nos casos de presos de direita, toda e qualquer arguição de cumprimento de requisitos para saída, seja liberdade condicional, progressão de pena, etc.,
têm sido relativizados e os pedidos sido sistematicamente negados. Ao passo que, com relação aos presos comuns, inclusive de crime organizado, etc., toda vez que você encontra um juiz mais peitudo na frente e que resolve olhar o perfil psicológico, tem lá uma análise que é feita, né, do preso antes dele poder sair na progressão de regime e tudo mais, toda vez que um magistrado se coloca contra esses pedidos, ele responde disciplinarmente, como se estivesse perseguindo os réus. Então aqui você tem o sistema judiciário, em grande medida, sendo extremamente leniente, condescendente e até, de certa forma, incentivando a liberação, seja por excesso de preso nas cadeias e tudo mais, a liberação desses presos para irem para a rua, né, os presos comuns, e com relação àqueles que estão presos por absurdas questões políticas, ao inverso dessa interpretação, ou seja, todo e qualquer pretexto é utilizado para não deixar progredir. Vamos ver agora, com esse parecer da PGR, se haverá observância de critérios que deveriam ser impessoais. Um dos requisitos, da administração da justiça no sistema judiciário é a impessoalidade das decisões judiciais. Você toma uma decisão judicial, no jargão do direito, você não olha a capa dos autos, ou seja, não interessa o nome do réu, não interessa quem ele é, interessam as condições e os requisitos que estão ali inseridos dentro do processo. Então nós vamos ver nesse caso concreto se a decisão será com base na capa dos autos ou se a decisão será uma decisão técnica seguindo inclusive o parecer do PGR. Ô Fabi, me lembra muito o caso do X, né, em que, apesar de não haver nenhum empecilho para a volta do X, por exemplo, e nem para a soltura do Daniel Silveira, o ministro vai criando novos tipos, calculando multas, sem nenhum critério, sem transparência sobre como se chegou a esses valores, por que são criadas essas novas regras, como falou o Salles, né, sem observar o princípio da impessoalidade, e tudo isso com os operadores do direito silenciados, né, Fabi? Pouco se manifestando como você. Bem observado, Brown, porque o tratamento ao ex foi exatamente uma personalidade jurídica, né? Uma desconsideração da personalidade jurídica, como se fosse uma pessoa física. Então, tanto o ex, levando nesse sentido, quanto o Daniel Silveira são presos, né, são réus presos. E ambos aí precisam, né, do alvará de soltura. Olha que coisa interessante, um para funcionar e o outro para, finalmente, para sua família. O caso do Daniel Silveira é icônico, emblemático. Tem uma série de violações desde o começo, né? A gente sabe, aquele processo de graça concedida para o presidente Bolsonaro, fizeram aquele absurdo no próprio Supremo, e aí a gente chega nesse ponto. Esse parecer é do vice-procurador, né? Então não foi nem o Gonê, porque a gente sabe que o Gonê chegou ali, ele só dá uma canetada e está validando tudo que o Supremo pensa. Então foi interessante. Mas, inclusive, o Daniel teve que admitir que estava arrependido, né? É óbvio, isso acontece nesses exames criminológicos porque o objetivo é soltar. E não tem mais nenhum quesito ou requisito para que continue o Daniel a não receber, né, essa progressão de regime. Assim também como não tem nenhum quesito ou requisito para o X deixar de ser, né, essa figura meio mítica, né, que as pessoas se entrarem e levam uma multa, porque o Daniel também ficou essa coisa, né, se chegar perto, seus perfis são derrubados, a própria esposa dele aconteceu isso. Então eu espero verdadeiramente, e aí o Salles fez uma boa analogia dos casos que nós temos, os reais aqui no Brasil, que se trata de presos perigosos, esses que cometem crime hediondo, para fazer progressão de regime, tem que fazer o exame criminológico e nem sempre os juízes obedecem o que o médico diz. Inclusive, não assumem, isso que é interessante, né? Quando eles não obedecem o laudo médico, nenhum deles também assume se der errado. E tem um índice bom aí de gente que acaba reincidindo em crimes gravíssimos. Então, é difícil para um perito dizer não, pode ir, vá e não peques mais, né? Mas quando ele diz, o juiz tem que acolher, porque o juiz, em tese, não teria, né, esse conhecimento para validar algo psiquiatra, ou psicótico, ou psicológico. Fala, Constant.
Olha, pouco a acrescentar, né? O Daniel Silveira é um símbolo hoje da perseguição política de um STF partidarizado. O próprio Barroso, em entrevista recente, uma vez mais confessa esse crime, né? Que o objetivo é proteger a democracia da extrema-direita, que impeachment de ministro é como você querer expulsar o jogador do time rival. Então, o Alexandre de Moraes deve ser do time rival ao time de Bolsonaro, imagino eu. Logo, ele é do time lulista. Ele que foi do PSDB, que trabalhou com o Alckmin. Então, fica meio óbvio o que está acontecendo no Brasil. E ele diz do caso Daniel Silveira, né? Era muito importante ali agir, porque é um tom inaceitável. Ele quer recivilizar o país, né? A sua imagem e semelhança perante muitos bárbaros selvagens que ousam votar na direita, né? Ele acha que o Cesare Battisti é inocente, que o João de Deus tem poder transcendente, que o Felipe Neto, imitador de focas, é um cara sério para você debater política. Então, ele quer recivilizar o país nessas condições, né? E ali ele falou que permitisse que o Daniel Silveira ficasse impune, mesmo que ele tivesse, né, o artigo 53 da Constituição garantindo quaisquer falas e opiniões, o que podia acontecer no Brasil no dia seguinte, né? Imagina, podia ter uma revolução. Então, era muito necessário dar um recado. Ele diz isso basicamente com essas palavras. Então, o Daniel Silveira foi escolhido, né, para bode expiatório, depois o Felipe Martins, alguns jornalistas que até hoje pagam um pato, né, de passaporte cancelado, contas bancárias congeladas, censura prévia, porque é para tentar intimidar o povo, para o povo ver se aprende a não repetir essas coisas, né? E não votar mais na direita, entender que tem que ser só tucano e petista, bolos. Isso é civilizado, né? Participando da democracia, mas não um marçal da vida, não um bolsonarista da vida, né? Então, o Daniel Silveira é um preso político usado para intimidar a população e os parlamentares, né, como alguém indo para o sacrifício para ver se a turma aprende essa lição. Tem uma coluna muito boa do Paulo Briguet hoje na Gazeta do Povo, chamada justamente Daniel Silveira, o Presidente Eterno. Né? E o próprio advogado Paulo Faria foi para Washington protocolar mais uma denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos, envolvendo aí todos esses que são cúmplices, inclusive o PGR. Né? Então, de novo, a situação que a gente está vivendo é esdrúxula, é absurda. O Daniel Silveira já tinha que ter sido solto há muito tempo. Mas no Brasil é isso, né? Traficante solto, com dinheiro devolvido, nenhum corrupto da Lava Jato preso, mas a cabeleireira Débora longe dos filhos e presa, o Daniel Silveira preso, o Clesão morto e por aí vai. E tem gente que finge que existe Estado de Direito e democracia no nosso país, pelo amor de Deus. Né? Tenha santa paciência. Mudando de assunto, vamos falar sobre a possibilidade de compra de um novo avião para Lula. A Fabi mencionou isso e é verdade. É o que está prestes a acontecer depois daquele incidente ontem no México, que o Lula ficou com um avião presidencial rodando 5 horas em círculos para queimar combustível, porque apresentou um problema técnico. Isso vai ser usado pelo governo para defender a compra de um novo avião presidencial. A notícia é que o governo brasileiro planeja adquirir um novo avião após a pane no México e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, interrompeu suas férias para iniciar estudos sobre a possível compra. Lula deseja um jato maior e mais confortável, como o A330, equipado com suíte e outras comodidades. No entanto, a aquisição enfrenta desafios, incluindo o alto custo e possíveis impactos na imagem pública do presidente. E aí, Salles, o que acha dessa medida? Oportunismo, casuísmo do Lula? É ridículo, né? O país está ferrado aqui, a sociedade toda com juros altos, um baita de um problema de déficit público, é uma série de problemas internacionais se avizinhando, guerra no Oriente Médio, enfim, está tudo complicado. Aí vem o deslumbrado e diz, não, eu quero um avião maior para eu poder viajar, inclusive quero uma cama em forma de coração, né, com o teto com luz de neon cor-de-rosa, para eu poder viajar com a tia Janja aí, viajar pelo mundo. O fato é o seguinte, a sociedade tem que se indignar com esse tipo de coisa. Né? Primeiro ele tem que parar de viajar. O cara só viaja. Não sei se nesse aspecto é até bom para o país que ele viaja, fica longe, faz menos besteira. Mas o fato é que nós não podemos corroborar um negócio desse. Né? O Brasil,
com toda a pujança que a economia poderia ter, o Brasil continua sendo um país pobre. Estava tendo um ramp-up, estava tendo uma melhoria na época do Bolsonaro e rapidamente perdeu esse empuxo, né, que estava tendo. E mesmo que tivesse tendo, né, você tem que ter austeridade com o dinheiro público. A austeridade com o dinheiro público é algo fundamental, porque o dinheiro suado de cada comerciante, de cada trabalhador, desde o mais humilde até aqueles que são empreendedores, patrões no Brasil, não importa. O dinheiro dos brasileiros, ele é suado. Você entrega isso para o governo tem obrigação de zelar pela modicidade dos gastos, pelo controle das despesas, tem que combater a corrupção, né, fechar esses ralos todos por onde escorre o dinheiro público. E é um mau exemplo, além de absolutamente desnecessário. Eu viajei num avião presidencial várias vezes quando o Bolsonaro era presidente, eu era ministro. E não tem nada que justifique você abandonar aquele avião e colocar um avião novo no lugar. Desculpa, o avião a aeronave não é carro, que você usa 2, 3 anos e troca. Não é assim. Né? Então faz a manutenção que tiver que fazer, faz a correção que tiver que fazer. Agora, onde se viu comprar um A330 por um país com não sei quantos milhões de desempregados, não sei quantos milhões de pessoas, segundo Lula, na linha da pobreza, e o cara vai comprar um A330? Fica parecendo aqueles marajá da Índia, que andavam no meio de um monte de miserável de Rolls Royce de motorista. Né? Quer dizer, é um negócio ridículo. Tem que ter uma condenação da sociedade e da imprensa quanto a isso, e dizer, ô bichão, em primeiro lugar, para de viajar. Segundo, se quiser viajar, vai com esse que está aí, está muito bom. E eu dou o testemunho aqui, conheço o avião, já viajei muito naquele avião, não tem necessidade de trocar coisa nenhuma. Agora, Consta, fato é que nunca deve ter trabalhado tanto, né, esse avião atual presidencial, né, nunca teve um presidente que viajou tanto para fora do país, deve estar, pelo menos que ele gastou o avião, gastou, né, agora quer aproveitar para comprar outro, inclusive. É muito cara de pau, né? Isso aí, é o representante dos pobres que quer viver que nem nababo, que nem sheik árabe, né? É de um grau de cinismo, hipocrisia. Agora, tava na cara, muita gente acertou, né? Porque não é preciso ser profeta, ter bola de cristal, é só conhecer um pouquinho do ladrão que voltou à cena do crime, da malandragem do vagabundo, né? Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora, DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000, diga adeus à calvície. Vitagor. Tava na cara que ele ia usar esse problema para falar em gastar mais 400 milhões do pobre trabalhador, pagador de impostos, para comprar um avião novo. Né? E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foram aves, né, que acertaram, pelo menos essa é a tese predominante. Aves que acertaram o avião e tudo. Então, o que isso tem a ver com um avião novo? Né? Agora, desviando um pouquinho só a digressão, né? Como é que deve se sentir o Lula? Eu acho que psicopata não liga muito para essas coisas, mas como é que ele deve se sentir parando para pensar o seguinte: o Brasil parou por algumas horas ontem, eu sei porque eu vi nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, não vamos ser hipócritas. O Brasil, muita gente parou ontem para torcer pelo pior. Né? Então, deve ser, assim, para a pessoa que tem empatia, né, deveria ser uma espécie de despertar. Caramba, por que eu sou odiado por tanta gente? A ponto das pessoas torcerem para a queda de um avião. Né? É um negócio espantoso isso. E de novo, é o teste da Paulista. Né? Por que o Lula não vai dar uma volta na Paulista? Por que o Alexandre de Moraes não vai dar uma volta na Paulista? Porque eles sabem, no fundo, que o Brasil odeia eles. Eles vivem numa bolha, eles ficam lá em cima, no avião, luxuoso, com a Janja, visitando hotéis 6 estrelas, torrando os nossos impostos. Né? É isso que eles fazem, eles não ligam a mínima para o povo. O povo só paga a conta, obrigatoriamente. Né? Agora, é isso, né? Aí chega um dia a fatura. A população torcendo para a queda de um avião. Que tristeza, né? Mas é isso. Fala, Fabi. É verdade isso tudo, mas eu só ouvi falar, viu, Consta, que tinha uma galera realmente até acompanhando a rota do avião lá no YouTube, dizem. Né? Então, que coisa bizarra, né? Eu posso dizer uma coisa, eu já torci muito na época que o Lula foi preso,
né? Eu fiquei na frente da TV gritando sozinha com a TV, né, com aquela cena icônica do Lula chacoalhando naquele helicóptero, né? Eu acho que todo brasileiro de bem ali, né, falou, nossa, vamos ter uma chance, uma saída. Maravilhoso, me deu até uma vontade de voltar ao passado quando eu lembro disso. Mas, de fato, já era mesmo, já está tudo no script, né? Dona Janja se incomoda, daqui a pouco, se não der certo essa... Não sei se é fake ou não essa pane, mas ficou esquisito, né? Ela vai falar, vai chamar lá a Rede Globo, o Fantástico, assim como ela mostrou o Palácio do Planalto, ela vai mostrar, né? Vai mostrar o avião rasgado por dentro, né? Que a Michelle era uma péssima mulher, dona de casa e dona de avião, sabe essas coisas? É bem nesse nível mesmo. A gente não merece esse tipo de governante que está aí. E pior de tudo que eu falei, o ministro Múcio da Defesa, olha, o Brasil não tem nada melhor para fazer. Ele vai voltar para apurar as causas de uma suposta pane e uma suposta turbina do avião presidencial. Parabéns, ministro Múcio. Você merece um tiquinho a mais ainda. Tá pouco. Né? E depois deve prestar uma consultoria com tudo que tem no Brasil, com tudo que está acontecendo no mundo. O ministro da Defesa vai lá ficar cotando a aeronave, tentando convencer seus parceiros, né, seus parceiros de governo, que o Haddad vai dar um jeito, porque nós brasileiros a gente só serve para duas coisas: pagar imposto e fazer cara de que está feliz, porque senão pode ser preso. Né? Olha que situação que nós chegamos.